A verdade é que não existe marketing sem persona. E hoje eu vou explicar para você como fazer uma persona ideal para o seu negócio. Meu nome é Thiago Neves, eu sou consultor de marketing e transformação digital e a gente continua esse vídeo logo depois da nossa vinheta. A persona é parte fundamental de qualquer estratégia de marketing. E hoje nós vamos aprender como criar uma persona para um negócio fictício. Bom, mas antes de eu dar continuidade nesse vídeo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, para você se inscrever no canal. E segundo, para você ativar o sino de notificações, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, você é avisado e aí você vem aqui curtir o conteúdo, né, fazer os seus comentários e pedir, claro, mais coisas. Aliás, é através dos pedidos de vocês, dos comentários, que vão gerando novos insights, eu vou trazendo novos vídeos. E aqui eu vou dar continuidade ao nosso papo sobre segmentação. E segmentar, não tem como segmentar sem ter uma persona. É fundamental, como eu disse antes, a criação da persona. Aliás, tem uma coisa que eu quero logo falar de cara, que é o público-alvo e a persona. Público-alvo e persona, eles têm as suas diferenças, né? O público-alvo ele é bem mais amplo. A persona, de fato, é quando você começa a compreender cada uma dessas pessoas que estão inseridas dentro desse público-alvo. Bom, eu fiz algumas explicações em outros canais, e aí eu vou deixar depois um link para vocês poderem, na descrição, para vocês poderem ver bem a diferença entre um e o outro, mas hoje nós vamos focar na criação da persona porque é uma dúvida recorrente. Geralmente quando eu estou em sala de aula, um aluno ou outro sempre pergunta sobre a persona ou tem dificuldade na hora de criar a sua. É importante saber uma coisa, para a persona, quanto mais dados você tiver, é melhor. Mas eu não aconselho que isso seja feito logo de cara. Você pode fazer isso aos poucos, até porque se você tiver muitos dados sem saber o que você deseja fazer, o que você deseja realizar, isso em vez de te ajudar, acaba te atrapalhando. Não tem uma metodologia desenhada de maneira correta para você elaborar uma persona. Eu vou passar para vocês aquilo que eu faço. Geralmente o que eu faço para poder construir a minha e o que eu acho que é interessante. Eu posso ter uma abordagem mais direta pensando no negócio em si, ou eu posso também criar uma abordagem mais ampla. Eu, particularmente, eu gosto da abordagem mais ampla. Eu gosto de ver todas as dores daquele personagem. Alguns chamam isso de avatar, outros de personagem. Mas para você entender o que a persona ela é de fato a personificação de um consumidor. É você pegar aquele consumidor e fazer a descrição dele. E aí por que você nomeia? É para você transformar isso em algo bem pessoal, bem próximo, íntimo. E isso facilita na hora de você criar comunicação. Facilita inclusive se você tiver uma voz de marca, um tom de voz, na hora de você falar com aquela pessoa, na hora de você entregar valores para ela. Uma das coisas que acontece muito é que eu vejo gente tentando, por exemplo, já vender sem compreender de fato quem é seu público e quem são suas personas, sem entregar para eles valores, sem fazer com que eles se sintam à vontade. Lembre-se que é uma conversa, você começa uma conversa com o seu consumidor, você começa a se aproximar dele, você começa a compreender o que está acontecendo com ele, você começa a perceber quais são os problemas dele e como você pode solucionar esses problemas. Tá legal? Bom, tem outra forma de você encontrar a persona ideal. Você pode fazer de duas maneiras. Uma maneira que ele pesquisa direta e outra pesquisa indireta. O que seriam as pesquisas indiretas? Pesquisa indireta, você pode pesquisar, por exemplo, em institutos de dados. O Sebrae dá muitos dados desses, é muito bacana, dados abertos. Você pode fazer pesquisas, por exemplo, com o seu Google Analytics. Você pode usar o Facebook para poder fazer esse tipo de pesquisa. Aliás, o Facebook é uma fonte maravilhosa, que se você tiver um pouco de paciência, as pessoas, por exemplo, que curtiram a sua página, você consegue às vezes navegar no perfil, óbvio se o perfil dela for público, e aí você consegue ver um pouquinho dos seus comportamentos. E fazendo essas anotações, dali você já monta uma persona. Ou você pode fazer isso de forma direta. É um pouco mais trabalhosa, mas é o que você garante a melhor qualidade dos dados. O que seria de forma direta? Você pode realmente fazer a pesquisa. Você pode abordar esse consumidor
conversar com ele, fazer as perguntas que você deseja, pelo menos as perguntas iniciais. Então, de forma direta, eu vou dar um exemplo. Além de fazer a pesquisa no boca a boca, você pode, por exemplo, criar enquete nas suas redes sociais. Essas enquetes podem ser motivadas com um produto digital como prêmio, ou até mesmo incentivado como se fosse um game, né? Você pode montar uma gamificação pedindo para a pessoa poder preencher e ela preenche, mesmo de forma inconsciente. E você começa a fazer essa coleta de dados. Depois disso, você consegue montar as personas. E o que você vai perceber hoje no nosso vídeo, que é impressionante, é que eu tenho o mesmo público-alvo, mas são personas diferentes, completamente diferentes. Para fazer o de hoje, eu vou simular uma sapataria, né? A sapataria se chama Ionara Shoes, e aí vocês vão perceber o seguinte: eu trouxe para a entrevista a minha esposa e meu filho, que são o mesmo público-alvo, porque moram no mesmo lugar, mesma renda, porém são personas completamente diferentes, porque demonstram interesses diferentes. É claro que, conforme eu vou fazendo essa pesquisa, eu vou encontrando alguns dados que se cruzam, que são semelhantes, alguns comportamentos semelhantes, e vou encontrar comportamentos muito diferentes. Não dá para o pequeno investidor, para o pequeno empreendedor, já começar atacando de uma vez por todas as pessoas que ele for encontrar. Por isso, é importante, quando você tiver uma pesquisa, você tentar cruzar um máximo de dados e montar personas mais homogêneas, aquilo que você encontra de características mais semelhantes, e aí você começa a trabalhar em cima dessas personas. Uma outra coisa que tem de vantagem, quando a gente fala de persona, e obviamente lembrando a estratégia de segmentação, é que você consegue diversificar melhor a mídia e também você consegue investir melhor, você consegue medir melhor o retorno sobre esse investimento. E mais do que isso, quando a gente for falar de jornada, porque está entre os próximos vídeos da série de segmentação, quando a gente for falar de jornada, a persona ela é fundamental, porque você consegue entender que em cada ponto da jornada essa persona tem um comportamento diferente, ou pelo menos o comportamento que você prevê como diferente, depois você vai colhendo esses dados e vai montando, e aí você pode investir melhor em cada ponto de experiência dessa jornada. Então vê como é uma estratégia fundamental, vê como ela é importante. Falando tanto assim, ela parece ser extremamente difícil e rigorosa, mas ela é uma estratégia que depois que você vai compreendendo, você começa a automatizar. E obviamente você não pode parar por aí. Você compreende o pedaço, entende essa persona, mas você também pode entender que depois essa persona se comporta diferente para um outro produto que você tem. E ok, essa é a beleza do negócio. Mas o que eu quero chamar a atenção é que se antes você gastava um dinheiro enorme para poder atacar um público-alvo e não saber o que você ia colher dali, agora você começa a entender melhor essas personas, esses personagens, e investir de maneira mais assertiva. Significa que o seu dinheiro começa a render mais e você começa a ter mais resultados com isso. Bom, eu já falei bastante, fiz essa introdução bem longa, para vocês poderem ter uma explanação geral do que a gente está falando. E agora eu vou para a nossa entrevista, para vocês verem como é que é a metodologia que eu aplico. Eu fiz uma entrevista um pouco mais curta, como eu já falei. Primeira pessoa que eu vou entrevistar vai ser a minha esposa. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, então eu vou fazer as perguntas e ela vai responder. E depois vocês vão ver como o meu filho vai fazer diferente. Quando ela responder, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que nós tiramos dali, nas respostas dela. E depois, quando ele responder, nós vamos ver que é o mesmo mercado, vamos dizer assim. Eu estou no mercado de sapatarias e vocês vão ver que ele traz outras coisas que eu posso trabalhar. E vamos ver duas pessoas completamente diferentes. Vamos lá, eu estou aqui com a minha cola, eu já tinha feito para eles as perguntas, já tinha feito um ensaio para a gente agilizar o processo, para ninguém patinar, mas fiquem sabendo quando você estiver fazendo a entrevista, é normal que a pessoa dê uma gaguejada, que ela fique com dúvidas, e você vai perguntando, ajudando, aquela coisa de entrevistador mesmo, até que você consiga colher os dados que você deseja. É óbvio que você faz isso sem induzir a pessoa para uma resposta, para a resposta que você quer, não é essa a intenção. Tá? Não é a intenção também de você fazer no chutômetro ou preencher por essa pessoa, mas é deixar ela à vontade para que ela possa preencher. Antes da gente continuar, tem alguns programas, alguns sites que você consegue fazer boas pesquisas
Por exemplo, o SurveyMonkey é um deles. Tem outros, tem o Typeform, tem outros sites que você consegue fazer pesquisas e publicar no seu site ou em rede social. Bom, vamos lá. Vou abrir aqui a minha colinha e vou fazer as perguntas. Começando. Qual é o seu nome? Adriana. Adriana, você trabalha? Não, estou livre para o mercado. Você tem formação? Sim, eu sou formada em marketing. Qual é a sua idade? 39 aninhos. Gênero? Feminino. Adriana, diz pra mim, quais são os tipos de mídia que você consome? Não só mídia digital, mas você também consome algum outro tipo de mídia, por exemplo, TV ou algum site que você assiste por aí, revista, jornal? Tá, mídia digital eu acesso muito o Google, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Fora isso, eu vejo bastante série. Porque eu tenho 3 pérolas em casa, então meio que eles dominam a coisa. E eu não gosto muito assim de ver TV. Às vezes eu assisto um jornal, mas eu prefiro mesmo ver série. Agora fala pra mim, quais são os seus objetivos pessoais? Primeiro é voltar ao trabalho e depois fazer a minha pós-graduação, mas eu quero fazer ela voltada para compreender o comportamento de pessoas. E eu penso também, porque eu gosto muito da vida saudável, eu penso também em participar de uma corrida de rua, mas vamos ver, né? Agora diz pra mim, você tem esses objetivos. E quais são os desafios que você tem em relação a esses objetivos? Em relação a voltar ao mercado de trabalho, pelo fato de eu estar muito tempo afastada, né, atuando somente como freelance em alguns projetos, eu tenho medo de não conseguir corresponder, né, às expectativas de uma empresa. Em relação à corrida, apesar de eu ter uma vida bem ativa, de exercícios e tudo, mas para a corrida eu quase não faço, porque eu tenho medo, né? Eu tenho problema na minha coluna, ao longo desses 39 aninhos tenho problema no joelho, no pé, então eu preciso assim de calçados próprios, né? E então eu precisaria me doar mais para a corrida e em relação ao calçado é algo que me preocupa. Bacana. E aí, olha só que eu já vi aqui da Adriana, gente. Eu fiz essas perguntas, são perguntas mais básicas, tá certo? E aí eu peguei alguns insights. Por exemplo, ela já me falou que ela gostaria de correr. E aí tem algumas dificuldades de corrida. Ela falou também que gostaria de voltar ao trabalho, fazer uma pós-graduação. Então, pensa o seguinte, eu sou uma sapataria. Como é que eu posso ajudar a Adriana a enfrentar esses desafios? Como é que eu posso ajudar com os problemas dela? Vamos pensar em um problema de cada vez? Ela quer voltar ao mercado de trabalho. O que eu posso fazer? Obviamente eu sou sapataria e aí eu posso pensar em outras coisas que a Adriana tem como problemas que ela comentou na coluna, no corpo. A primeira coisa que eu posso pensar é que a Adriana precisa de sapatos confortáveis para poder trabalhar durante o dia. Melhor, ela precisa de sapatos confortáveis e elegantes para poder fazer boas entrevistas de emprego, para se sentir confortável e segura. E aí, eu só ofereço o produto? Não. Como eu falei para vocês, eu tenho que criar uma conexão com a Adriana. Eu posso oferecer para ela conteúdos que ajudem com esse problema, ou que faça uma conexão emocional. Por exemplo, eu posso ter um blog que eu faça uma entrevista com um fisioterapeuta, explicando alguns exercícios que ela pode fazer para poder aliviar dores na coluna. Eu posso escrever no meu blog bons tênis que ajudem numa caminhada, numa corrida. Eu posso pegar um corredor de rua, um influenciador digital que seja corredor de rua e fazer uma entrevista com ele, gravar um canal no YouTube, fazer vídeos para o Instagram. Então eu posso trabalhar mídia, eu posso fazer um e-book, por exemplo, e nesse e-book conversar com uma digital influencer de moda
e fazer um e-book mostrando boas peças de roupa que combinem, que estão na moda, que seriam ideais para quem quer voltar ao trabalho, para quem está trabalhando, para quem trabalha na área de marketing, por exemplo, quem trabalha no escritório. Então você vê quantas coisas a gente consegue tirar aí para se conectar com essa persona. Ou seja, maneira de resolver o problema dessa persona. Quando ela se sente segura e vê que eu quero resolver os problemas dela, aí sim ela começa a me considerar como uma autoridade nesse assunto e a gente continua caminhando na jornada até que ela chegue no ponto de compra da jornada, que na minha opinião nem é o ponto principal. Eu já falei sobre isso, que para mim o ponto principal da jornada é a recorrência. Ou seja, ela compra, vira fã da marca, começa a evangelizar a marca e compra de novo, e compra de novo, e compra de novo. Então a recorrência para mim é o ponto alto. Mas ele vem depois da primeira compra, né? Depois desse sucesso da primeira compra. E aí ela analisa toda a experiência dessa jornada e, bom, é isso aí. Além de eu agora comprar, eu defendo a marca. Bom, agora eu vou falar da segunda persona, vou fazer a segunda entrevista, que é com o Rafael. Deixa eu abrir aqui a colinha aqui. A colinha são só as perguntas, tá? Não são as respostas. Ele que dá as respostas, mas vamos lá. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael, você trabalha? Não, eu estudo ainda terceiro ano do ensino médio. Qual é a sua idade? Tenho 17 anos. Gênero? Masculino. Rafael, quais tipos de mídia você consome? Você, além das mídias digitais, você vê alguma coisa de jornal, você vê alguma coisa impresso, revista, faz leitura de livro, tem influenciador digital que você use? Tá, então, das mídias digitais, eu leio bastante no G1, o UOL, o Facebook, no Instagram eu leio bastante, algumas notícias de esporte no Globo Esporte e leio bastante livros. Agora fala pra mim dos seus objetivos pessoais, objetivos de vida, diz pra mim. Bom, eu penso ser mestre confeiteiro. Para isso eu teria que cursar gastronomia, penso cursar gastronomia na UFRJ. E como segunda opção tenho nutrição. E, bom, tenho o pensamento de ir pra frente no curso da Le Cordon Bleu, que é um curso francês, na parte de confeitaria. Acho que é isso. Então, o que se torna desafio para você não conseguir concluir algum desses seus objetivos pessoais? Quais são os seus grandes desafios, Rafael? Tá. A grande carga horária que tem de estudos, no caso, tudo que está acontecendo agora, e a dificuldade do vestibular em geral. Você é um jovem muito caseiro, você sai muito, fala um pouco mais dos seus hábitos. Durante a semana eu realmente fico mais em casa, mas chega no final de semana, geralmente saio mais com os meus amigos e tudo mais. Então vocês viram que o Rafael, eu acrescentei uma perguntinha a mais, porque eu precisava um pouco mais dele. A Adriana falou mais logo de cara, eu precisava um pouco mais do Rafael para poder compreender um pouco mais do comportamento dele. Com isso eu colhi um pouco mais de dados, não foi nenhuma trapaça, mas consegui montar a persona dele. Então você vê que os desafios do Rafael, por exemplo, ele quer passar no vestibular, durante a semana está em casa, então pensa nele no vestibular, pensa nos desafios do estudo, carga horária. Então aí já dá pra gente poder começar a pensar em algumas coisas a respeito do Rafael. Você vê como é importante a gente entender isso, e obviamente eu fiz isso com duas pessoas, fiz 2 entrevistas apenas, mas se eu pegar mais jovens da idade do Rafael, eu vou colhendo mais dados e vou cruzando eles até chegar na minha persona ideal, como eu já falei. Mas, por exemplo, no caso dele, ele já falou, depois nas outras perguntas, na extensão, ele já falou que ele é caseiro. Então, para um jovem que fica em casa, ter um conforto é interessante. Para ele que vai estudar, precisa de concentração. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em sandálias. A gente pode começar a pensar em vida de universitário, falar com alguns universitários, o que eles vestem, como é que eles são no dia a dia, e aí trazer isso para a realidade do Rafael. Se a gente continuar e começar a pegar outros jovens, a gente não pegou esse dado aqui no caso dele, mas como eu já falei, a gente vai fazendo outras entrevistas com pessoas do mesmo perfil e vai cruzando dados, a gente pode encontrar outras coisas interessantes, como prática esportiva, e aí a gente vai cruzando informação, entregando para ele valor, até que ele se sinta confortável.
Como mostrei para vocês, não tem uma fórmula mágica, um template pré-definido, como muita gente quer, para a montagem dessas personas. O que eu fiz? Eu já montei com eles, então eu montei um scriptzinho básico, bem básico, tá? Essa persona que eu fiz aqui com o Rafael e com a Adriana foram personas muito básicas. A coleta de dados foi bem pequena, obviamente eu tinha que ficar aqui, senão eu tinha que ficar 1 hora de vídeo. Tá? Então foi uma amostra de dados bem pequena, mas o suficiente já para eu poder começar a trabalhar e pensar onde eu posso encontrá-las. Você viu que eles já falaram com essas mídias que eles mais consomem, então isso já foi o grande start. Se a gente fizer cruzamento de dados, vai começando a descobrir as mídias e aí você ajuda a investir. Por exemplo, não adianta você falar, você viu que o Rafael, que é um jovem de 17 anos, não falou, por exemplo, uma mídia digital tipo LinkedIn. Então, adianta eu investir ali no Rafael? Não vai adiantar. A Adriana já falou sobre o LinkedIn. Vai adiantar eu segmentar para esse perfil? Sim, claro. Então, você vê que a abordagem começa a ficar diferente e aí o investimento fica mais segmentado. O investimento fica cada vez melhor. Você consegue, de fato, medir o ROI. Eu espero que você tenha, de fato, gostado desse conteúdo e compreendido, porque para mim é mais importante que você compreenda como é que é feita uma persona. Porque quando a gente continuar a avançar com essas aulas de segmentação, vocês vão perceber que, como eu falei lá no começo, sem persona não tem marketing. Tá? Não tem mais marketing sem essa figura importante na nossa estratégia. E aí, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você que você curta nesse conteúdo, mas mais do que curtir, é que você comente, que você tire suas dúvidas, e na descrição do vídeo eu vou deixar o link para download da persona do Rafael, da persona da Adriana, ou seja, vão ganhar 2 personas de presente, principalmente quem trabalha com sapataria, e também o link para download desse script básico que eu utilizei, e aí vocês vão ver o trabalho mais completo, né, o que eles preencheram ali de dados, tá certo? Bom, eu espero de fato que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.